Buenas, buenas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Fé em Sintonia aqui na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, querida família da Cantate. Aqui é o Max falando com você e é com o coração cheio de esperança que abro aqui mais um programa Fé em Sintonia neste sabadão, 7 de junho, se você está nos ouvindo aqui ao vivo na Cantate FM. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um tema que me toca profundamente e pessoalmente, poderia dizer. Que o tema do nosso programa hoje é o chamado do acolhimento, como nós podemos ser igreja, aquela igreja que atrai corações que estão em busca. Essa semana eu vi uma matéria e saíram os dados atualizados do censo de 2022. Então, apesar de ser um dado 2 anos atrás, saiu agora, essa semana. E o número me chamou muito a atenção. 9,3% dos brasileiros se declaram sem religião. Isso, para quem não tem ideia, nós temos aí quase 200 milhões de pessoas no país. 9,3% são mais de 20 milhões. A gente tem 220 milhões mais ou menos de pessoas, né? São mais de 20 milhões de pessoas esse percentual representa. Ou seja, mais de 20 milhões de pessoas que se declaram sem religião. E a primeira reação de muitos católicos, obviamente, é uma reação de preocupação. Afinal, nós somos um país conhecido por ser um país católico. Se eu não me engano, é o segundo país mais católico do mundo, se eu não me engano. Primeiro ou segundo país mais católico do mundo. E uma reação de lamento, né? Como se isso fosse apenas uma perda e uma derrota da fé, vamos dizer assim. Mas hoje no programa eu quero propor um olhar diferente para isso. A gente pode olhar para isso como uma grande oportunidade. E é disso que eu vou falar. A gente vai trocar uma ideia aqui no nosso programa de hoje. Antes da gente entrar no tema, eu quero aqui fazer os nossos famigerados recadinhos paroquiais, não é? Que nós temos aqui. Então, eu já falei na semana passada, se você não ouviu ainda, no dia 28 de junho, que é um sábado, nós teremos a nossa pizza solidária aqui da Cantate. Então, você já sabe que aqui nós funcionamos. A base financeira aqui da rádio e da comunidade são as doações e os eventos que nós fazemos, entre eles o evento da Pizza Solidária. E dia 28/6 vai acontecer a nossa Pizza Solidária aí, onde você pode ajudar comprando a sua pizza, que ela é muito saborosa, uma pizza maravilhosa, não é? E em 3 sabores, mussarela, bauru e calabresa. Você pode fazer o seu pedido já, então você não precisa esperar até o dia 28/6. Na real, recomendo que você já o faça. Você faz o seu pedido aí pelos telefones que eu vou falar aqui já. E aí no dia 28/6, você pode, que é um sábado, você pode retirar essa pizza. Tanto aqui na Cantate, na rua Paula Ney, número 801, em Votorantim. Ou direto no projeto social, na rua Jorge Martins, número 120, que fica lá no Parque Esmeralda, tá bom? Como é que você faz a sua encomenda? Através do telefone 32474749, 32474749, que é o telefone aqui da rádio, ou direto no nosso WhatsApp, que é o 99693-4574, 99693-4574, que é o WhatsApp aqui da Rádio Cantate, tá bom? O valor é R$40. E, Max, eu quero comprar, mas eu não faço questão de buscar pizza, eu posso comprar e pedir para doar? Pode. Max, eu posso ajudar e não buscar pizza? Pode. Max, pode, beleza? Entra em contato e o pessoal explica pra você aí como é que funciona pra você fazer a encomenda, como é que funciona se você quiser pedir pro pessoal doar a pizza aí. Fique à vontade. O mais importante de tudo é que você nos ajude de boa intenção. Isso que importa. O horário para retirada é das 16 às 18 horas, tá? Eu acabei não falando. Uma outra maneira que você tem de nos ajudar aqui a dar continuidade ao projeto é através de se tornando, né, aí um membro, um sócio evangelizador aqui da Cantate. Os sócios evangelizadores são aqueles sócios que mensalmente colaboram aqui com a rádio na quantia que fizer sentido para cada um dos sócios, então não tem um valor pré-definido, mas isso nos ajuda a dar uma previsibilidade, ou seja, a gente consegue ter ideia aqui do que nós teremos já de arrecadação certa, né, financeira, porque a gente conta 100% com isso, e com base nisso fazer aí a programação dos novos cursos, das ajudas e tudo mais que nós vamos fazer aqui, dos investimentos na rádio para melhorar aqui o sinal, para melhorar a qualidade dos programas que nós entregamos aqui na Rádio Cantate também, certo? Hoje em especial eu quero aqui dar as felicitações, o feliz aniversário
para os nossos sócios evangelizadores que aniversariam nesse domingo, dia 7. Opa, nesse domingo não. Nesse sábado, dia 7 de junho. Como a Margarete Silva Guimarães, do bairro Aparecidinha de Sorocaba. A Kelly Adriane Pereira Vaz, do bairro da Chave, Votorantim. O José Maurício da Silva, do Jardim Marcelo Augusto, em Sorocaba. A Tereza Cristina Alves, do Jardim Paulistano, Sorocaba. A Márcia Rodrigues Pereira, do Jardim Planalto, de Boituva. A Zilda Batista Machado, do Jardim Santa Catarina, de Sorocaba. O Heitor Lourenço, do Jardim Simos, de Sorocaba. A Júlia Ishigaki, do bairro Morros, de Votorantim. A Elaine Cristina Ferreira, do Parque Bela Vista, Votorantim também. A Dora Rodrigues Camargo dos Reis, do Parque das Paineiras, de Sorocaba. A Fernanda Maria da Silva, do bairro Santa Julieta, de Salto de Pirapora. A Edilane Andrade, da Vila Barcelona, de Sorocaba. A Ida Aparecida Carnelossi, da Vila Guilherme, de Sorocaba. E a Maria Inês Caetano, da Vila Jardine, de Sorocaba. Que Deus abençoe muito esse novo ciclo de vocês, que seja um ciclo de muitas colheitas e de muitos novos plantios, que vocês possam aí ter a vida abençoada e abençoar a vida das pessoas que estão ao seu lado também. Então desejo aí um ciclo maravilhoso para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Se você, Max, eu quero ajudar, mas eu não quero comprar pizza, pra mim não faz sentido a pizza, pra mim não faz sentido também me tornar um sócio evangelizador, eu quero fazer aqui uma ajuda avulsa, vamos dizer assim, né? Quero aqui ajudar de alguma maneira para que vocês deem continuidade ao projeto, mas sem ser essas ajudas que você falou. Como é que eu faço? Você pode fazer aqui um Pix direto para a conta da Cantate, não importa o valor, R$1, R$2, R$10 ou R$1 milhão, o que importa é a intenção que você coloca para fazê-lo. O nosso Pix, vou falar aqui bem devagarinho, é o 02 891 295 0001 69 02 891 295 0001 69. Esse é o Pix aqui da Cantate e a sua ajuda é muito, muito, muito bem-vinda. De novo, não importa o valor, o que importa é a intenção com que você o faz. Combinado? Dito isso, nós vamos aqui para o nosso primeiro intervalinho. Vou colocar aqui uma música que tem tudo a ver com o tema que nós estamos falando aqui. Então você já aproveita para meditar nessa canção, já para ir entrando, presta muita atenção na letra. As músicas aqui são selecionadas de acordo com a letra, com o tema do programa, para que você já vá se conectando, vá entrando aí na comunhão, não é, para poder ouvir aqui de alguma maneira e que te toque o coração. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Combinado? Então voltamos já já aqui no programa Fé em Sintonia, na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Já voltamos! Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Fé em Sintonia e hoje o nosso tema é o chamado do acolhimento, como ser igreja que atrai corações em busca. Estamos aqui refletindo um tema factual, uma notícia que saiu essa semana da pesquisa ao censo, né, 2022, que revela que 9,3% dos brasileiros se declaram sem religião. E eu quero propor um olhar diferente para isso, como eu dizia ali no primeiro bloco, porque eu posso falar disso com muita propriedade, não é? Até alguns anos atrás, se eu respondesse essa pesquisa que foi feita, eu estaria nessa estatística. Eu seria mais um desses sem religião. Não porque eu não acreditasse em Deus, muito pelo contrário, eu sempre tive fé, sempre acreditei que havia algo maior, mas eu tinha me distanciado completamente das instituições religiosas, da igreja e de tudo que representasse, vamos chamar assim, uma religião organizada. Por quê? Porque muitas vezes, ao longo da vida, eu encontrei nessas instituições mais julgamento do que acolhimento, mais regras do que relacionamento, mais exclusão do que inclusão. E eu via pessoas, por exemplo, que se diziam muito católicas, mas que não demonstravam o amor de Cristo no dia a dia. E eu via isso como uma hipocrisia, vi dureza de coração, vi muitas portas se fechando ao invés de portas se abrindo como deveria ser. E então eu me tornei um desses brasileiros aí sem religião, mas não sem fé. E hoje, como vocês já sabem aí da minha história, né, você que é ouvinte aqui do programa,
como católico praticante que eu me considero, eu entendo que cada um desses 20 milhões aí de brasileiros representa para nós uma oportunidade missionária gigantesca para a igreja. Não são pessoas perdidas, são pessoas que estão em busca. Não são os inimigos da fé, mas são ali como corações feridos pela religião que estão esperando encontrar uma comunidade que os acolha de verdade. E quando a gente vai olhar o nosso líder maior, Jesus, ele sempre teve um carinho especial por essa galera. Ele passava, já falamos disso aqui em vários programas, né? Ele passava mais tempo com os chamados aí, entre aspas, né, sem religião da época, do que com os religiosos oficiais. Na época, os publicanos, que eram considerados ali traidores, samaritanos, que eram desprezadíssimos pelos judeus, prostitutas, que eram marginalizadas ali por todos, não é? Inclusive ali no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 32, Jesus diz isso, né? Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o que mais me impressiona é que a maneira que Jesus os recebia. Ele não começava com uma lista de regras, não exigia que eles se arrumassem primeiro para depois se aproximar. Ele os acolhia, ele recebia esse pessoal, criava vínculo primeiro, demonstrava amor primeiro para eles e depois, naturalmente, essas pessoas queriam mudar de vida, não por uma obrigação de ter que fazer isso, mas por gratidão, por amor. E quando eu comecei a me reaproximar da igreja, eu estava cheio, da minha história pessoal aqui, eu estava cheio das minhas resistências, cheio dos preconceitos acumulados. E eu não encontrei pessoas ali que me julgaram pelo que eu fiz na minha adolescência, pelo que eu fiz na minha vida adulta, ou que me bombardearam com as doutrinas. Não. Simplesmente me acolheram onde eu estava. Na catequese eu tive exemplos disso, pessoas maravilhosas que têm contato até hoje. E isso fez toda a diferença. O amor que me conquistou, não o medo. A misericórdia que me trouxe de volta, não a cobrança de ter que fazer parte disso. Fazendo a pesquisa para trazer aqui o roteiro do programa de hoje, eu encontrei uma expressão do Papa Francisco, expressão muito bonita, que define muito bem isso. A igreja como um hospital de campo. Hospital de campo é aquele hospital de guerra, sabe? Aquele hospital onde no campo de batalha ali fica montado nas tendas, né? Normalmente quando a gente vê isso aí em filme. E ali é um lugar onde quem está ferido pela vida, ferido pelas experiências religiosas traumáticas do passado, ferido pela hipocrisia que viu em algum lugar, é nesse lugar, a igreja agindo como um hospital de campo, que essa pessoa pode encontrar a cura, pode encontrar um acolhimento, pode encontrar uma nova chance. Só que isso desafia a gente a uma reflexão muito profunda para cada um de nós. Que tipo de católico eu tenho sido? E veja, eu venho fazendo essa pergunta porque já falei aqui, né? O meu papel muitas vezes eu trago as minhas questões pessoais aqui para compartilhar com vocês e trazer a cada um de vocês ouvinte a mesma reflexão que pode servir, não é? Que tipo de católico eu tenho sido? Que tipo de igreja eu represento no meu dia a dia? Quando as pessoas me veem, convivem comigo, elas sentem mais vontade de se aproximar da fé católica ou sentem mais vontade de fugir dali? Uma analogia que pode ajudar a gente a ter esse entendimento é como se fosse uma padaria, né? Então, por exemplo, uma boa padaria, como que ela atrai as pessoas ali, né? O pessoal de Sorocaba, Votorantim, Padaria Real, né? Que a gente conhece muito bem. Ela fica gritando ali para meio mundo, né? Compra pão, vem comprar o pão. Não é por isso. Não é porque ela critica e fala mal das outras padarias. Ela atrai as pessoas pelo cheirinho do pão fresquinho que sai ali e desperta o desejo nas pessoas, ou da coxinha, não é? O pessoal aí de Sorocaba, Padaria Real, o cheirinho da coxinha, maravilhoso. E as pessoas, elas seguem esse cheiro, entram, experimentam, às vezes demora um pouquinho, volta, até que em algum momento elas se tornam os clientes fiéis.
E a nossa fé, ela deveria ser mais ou menos assim. Deveria a gente ter o poder de exalar esse cheirinho, esse aroma tão bom, esse aroma tão atrativo, que fizesse com que as pessoas sentissem vontade de se aproximar, para entender de onde que vem tanta paz, de onde vem tanta alegria, de onde vem tanto amor. Ali nos 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo escreve, no versículo 15: somos o bom odor de Cristo para Deus. Agora, se em vez desse cheirinho do pão fresquinho, a gente exala crítica, julgamento, amargura, aquele ar de superioridade moral, não é? Óbvio que as pessoas vão se afastar. E depois a gente reclama que as pessoas estão se tornando sem religião. Ah, porque é o mundo de hoje, a internet, os jovens. E talvez o problema não seja com as pessoas. Talvez o problema esteja conosco, dentro da igreja. E somado à reflexão anterior que eu falei aqui, ao preparar o roteiro me veio uma pergunta. Se alguém conhecesse a fé católica apenas através de mim, da minha forma de viver, da minha forma de tratar as pessoas, da minha forma de se comportar, da minha forma de proferir a fé, essa pessoa, ela se interessaria por conhecer mais sobre Jesus Cristo? Ou ela pensaria, se isso aí que é ser católico, não quero isso aí pra mim não? É uma pergunta que às vezes pode doer, mas é uma pergunta necessária. Porque quando a gente fala em evangelização, nós estamos falando só de convencer as pessoas. Não é sobre argumentar, não é sobre provar que a gente está certo. Evangelização é nós termos a capacidade de atrair o outro pelo nosso testemunho. É sobre despertar curiosidade através de quem nós somos, através do amor. É sobre ser diferente, cheio de graça de Deus, e que as pessoas elas queiram saber por que a gente é assim. Qual que é o nosso segredo? E essa é uma das razões de ter trazido, né, esse tema para a gente conversar até no programa de hoje. Como eu comentei com vocês, eu passei muito tempo da minha vida confundindo essas duas coisas. Eu achava que às vezes ser católico era seguir uma lista de regras, frequentar a missa ali porque eu sou obrigado a ir, ficar repetindo orações que são decoradas, julgar as pessoas que não seguiam esses padrões, né? E essa visão, especialmente na minha fase adolescente ali, me afastou muito da igreja, me afastou muito da fé. Quando, há alguns anos atrás, eu redescobri, na verdade eu fui entender melhor, não é nem redescobrir, mas eu fui descobrir de verdade o que é o catolicismo, eu entendi que ter um relacionamento com Deus é completamente diferente. É acordar todos os dias sabendo que, cara, existe... Eu posso ser amado incondicionalmente. É conversar com Jesus como eu converso com um amigo próximo. É sentir a presença de Deus no dia a dia nosso, no meu dia a dia, da minha família, no dia a dia com o trabalho. Deus estava comigo hoje de manhã quando eu estava com meu filho. Deus está comigo quando eu estou no trabalho, nas dificuldades, na alegria. É viver essa fé como uma resposta de amor e não como uma imposição, porque tem que ser feito. Jesus deixa isso muito claro pra gente quando ele faz aquela crítica aos fariseus. Os fariseus, pra quem não conecta, eles eram os super religiosos da época, sabe? Eles conheciam todas as leis, cumpriam todos os rituais, mas não tinha essa essência do amor. Tem um trecho ali no livro de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 15, versículo 8, que diz assim, ó: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus, como eu comentei lá no primeiro bloco, ele preferia muitas vezes a companhia dos sem religião da época, porque eles tinham o coração aberto, eles tinham aquela sede de Deus, mesmo que eles não soubessem expressar isso em termos teológicos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu voltei à igreja foi perceber que muitas pessoas que muitas vezes se declaram sem religião têm uma vida mais próxima dos valores do evangelho do que alguns católicos praticantes. Eu vi pessoas que não pisam na igreja há anos, mas que são generosas, solidárias,
pessoas que perdoam as outras, pessoas que são amáveis. Vi pessoas que não rezam um terço, mas que vivem na prática a misericórdia que Jesus ensinou pra gente. E isso não significa que a prática religiosa não seja importante. Ao contrário, ela é, no meu ponto de vista aqui, pelo que eu entendo, ela é fundamental, inclusive, para alimentar a nossa vida espiritual. Mas significa que a gente precisa distinguir entre o que é uma aparência religiosa, especialmente hoje nos tempos de Instagram, e o que é a essência cristã. São Paulo diz num trecho da primeira carta a Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Olha que coisa maravilhosa. E aqui entra essa reflexão. Muitas dessas pessoas que aparecem ali como os sem religião não são contra Deus. São contra a religião como elas conheceram. Talvez tenha crescido numa família onde a religião era usada, por exemplo, como instrumento de controle. Tem muito isso. Na minha família, vi isso demasiado. Talvez tenham sido julgadas por alguns católicos que se achavam melhor, soberbos. Talvez tenham visto escândalos na igreja e se decepcionaram com isso. Talvez até simplesmente nunca tenham encontrado uma comunidade que as fizesse sentir-se em casa. A gente encontra ali em Lucas 14 uma parábola chamada Parábola do Banquete, que é a história do homem que preparou uma grande festa e ele convidou muitas pessoas, mas os convidados originais começaram a arranjar desculpa para não ir. Aí ele mandou o servo convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ou seja, convidou exatamente aqueles que a sociedade religiosa da época desprezava. Essa parábola faz a gente pensar: será que nós, católicos, temos sido como os primeiros convidados, que estavam tão preocupados com nossos próprios assuntos, com a nossa própria certeza, que a gente perdeu a capacidade de ver quem realmente está com fome do banquete de Deus? Será que a gente está tão confortável com o nosso clubinho católico de Instagram, que agora tá uma moda, né? A gente sabe. Que não percebe que milhões de pessoas estão do lado de fora esperando o convite genuíno ali para entrar? E a questão não é convencer essas pessoas de que elas estão erradas, a ideia não é essa. Mas é mostrar que, através da nossa vida, do nosso testemunho, que existe uma forma de viver a fé que é libertadora e não é opressora. Que existe uma comunidade católica que acolhe as dúvidas ao invés de condenar quem pergunta. Que existe um Deus que ama incondicionalmente, não um Deus que está sempre pronto para castigar. Eu quero trazer essa reflexão a você, ouvinte, e a gente volta depois do intervalinho com o terceiro bloco, falando inclusive um pouco mais na prática, como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia como católico, para que a gente seja ponte e não sejamos muro para quem está lá fora, só esperando encontrar algo que toque o coração dele. Voltamos já no programa Fé em Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Já voltamos. Buenas, estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco do programa Fé em Sintonia. Derrubei minha caneta aqui. E agora a gente vai ser bem prático, não é? Então hoje nós estamos falando aqui sobre os 9,3% dos brasileiros sem religião, que apareceu aí no censo, e como a gente pode olhar isso como uma oportunidade missionária, sobre a diferença entre religiosidade e relacionamento com Deus. E eu quero trazer aqui algumas reflexões de como a gente pode, no nosso dia a dia, ser de verdade católicos, né? Sermos católicos que atraem corações em busca, né? Esses corações que estão buscando algo através de pequenos gestos de acolhimento e de evangelização. Muitas vezes, já falamos aqui várias vezes, né? De uma maneira, inclusive, silenciosa, né? No bloco anterior, terminei o bloco dizendo que existe um Deus que ama incondicionalmente, né? Que não é um Deus que está sempre pronto ali para castigar. Isso me lembrou uma analogia que a gente pode fazer, que é a analogia da luz e das trevas, né? Ali no livro de João, capítulo 8, Jesus ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E a luz, ela não necessariamente precisa lutar contra as trevas. Ela simplesmente vence as trevas ou a escuridão
só pelo fato de estar ali, só pelo fato da presença. Quando a gente acende uma vela num quarto escuro, eu não preciso mandar a escuridão embora. Ela já vai, desaparece, porque a luz está acesa. E eu penso que a nossa missão como católico é justamente a gente ser o portador dessa luz. A gente não precisa combater a galera do sem religião. A gente não precisa provar que eles estão errados. A gente só tem que brilhar. A gente só tem que estar cheio da luz de Cristo. Tão cheio que as pessoas, elas naturalmente vão se sentir atraídas por essa luz e a escuridão, ela simplesmente desaparece. Como é que a gente faz isso na prática? Sendo autêntico. Falando, mas gente, a gente fala disso todo o programa. As pessoas, elas percebem muito rápido quando a nossa fé é genuína ou quando a gente está só fazendo uma performance. Nos meus treinamentos eu gosto de dizer que a falsidade, ela cheira, né? As e os falciânios que a gente encontra por aí, né? Deixa o cheirinho, a gente consegue sentir o cheiro. Se a gente tá naquele mood, né? Naquele jeito da performance da nossa religiosidade só para impressionar os outros, se a gente vive essa vida dupla de ser santo na igreja e de ser insuportável em casa, a evangelização, ela não faz sentido. Eu poderia dizer que ela é contraproducente. Segundo, a gente tem que ser humilde. Eu lembro que quando eu me reaproximei da igreja alguns anos atrás, poucos anos, tá? Eu tô falando de 2, 3 anos aí no máximo. O que mais me ajudou foram os católicos que não tinham todas as respostas, que tinham as dúvidas também, que também lutavam para viver a fé no dia a dia. Por isso, inclusive, que eu faço questão de fazer esse programa nesse cenário de um católico que é cheio de dúvidas, de um católico que não tem todas as certezas, de um católico que também luta para viver a fé no dia a dia, de alguém que é honesto com as dificuldades. Porque isso é o que me faz sentir que eu também posso ter um lugar na caminhada. Quando eu vejo alguém assim, eu me coloco próximo. Mesmo sendo imperfeito, há um lugar pra gente chegar próximo, pra fazer parte disso. E além de tudo isso, a gente também precisa ser curioso. Curioso sobre a jornada das outras pessoas. Em vez de já chegar com julgamento pronto sobre as pessoas que se afastaram da religião. Que tal se a gente se interessar genuinamente pela história delas? A gente perguntar antes, o que te levou a se afastar da igreja? O que você espera da sua espiritualidade? Como que você vê Deus na sua vida? Muitas vezes só o fato de alguém se interessar ali sinceramente pela nossa jornada já é um convite a gente abrir esse diálogo. A gente também precisa ser paciente. A conversão ou reconversão é um processo, não é um evento que acontece do dia para a noite. Eu mesmo contei já para vocês aqui, eu levei anos para voltar completamente a essa prática. Na verdade, eu não diria nem voltar, mas para adotar essa prática. Houve momentos que eu me avancei mais, momentos de retrocesso, momentos de dúvidas. Houve e acontecem todos os dias. Momentos de dúvidas, momentos de certeza. E pessoas que me ajudaram nessa jornada, me ajudam ainda nessa jornada, respeitam o meu tempo. Minha esposa é um grande exemplo. Quando eu disse a Camila, vocês que já são ouvintes mais antigos aqui, sabem que Camila, ela está em licença maternidade, mas ela é minha parceira aqui nesse programa. Quando eu disse a ela que ia fazer a catequese, ela falou, mas você sabe que ao final da catequese você se batiza, né? Eu falei assim, não, eu sei, mas eu quero fazer a catequese primeiro, e se no meio do processo eu entender que não faz sentido, eu aviso e saio. Olha o jeito que eu entrei, não é? Agora imagine se eu chego, falo isso pra ela, falo, não, mas você não pode fazer a catequese se você não tiver certeza que vai se batizar. Imagina ela falar isso pra mim. Eu me afasto, não é? Imagina eu chego lá na catequese pra fazer e a pessoa que tá lá me fala isso. Eu me afasto. Corto o filme, hoje dia 7, se você está ouvindo aqui esse programa ao vivo, se você não tá, saiba que aconteceu dia 7, é o dia da minha crisma, onde eu vou confirmar ali que realmente eu quero seguir a fé católica e aceitar Jesus como meu Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso só foi possível porque eu tive essas pessoas ao meu lado, pessoas próximas a mim e pessoas que me apoiaram, me acolheram na comunidade.
E a última maneira que eu posso trazer aqui, antes de entrar num detalhe um pouco maior, é que a gente precisa ser coerente, não é? A gente precisa ser coerente. A nossa fé precisa fazer diferença na nossa forma de viver. A gente precisa trazer a fé em formato de comportamento. Se nós somos católicos praticantes, mas a gente continua sendo egoísta, vingativo, preconceituoso, qual o testemunho da fé que a gente está dando? Qual o testemunho da fé que a gente está dando? Eu encontrei uma frase de São Francisco de Assis que, assim, eu vou imprimir ela e deixar no meu escritório lá. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. No mundo corporativo, essa frase é dita como walk the talk, né? Pratique aquilo que você fala. Seja o exemplo vívido do que você coloca para fora nas suas palavras. Olha o poder que isso tem. Olha o poder que isso tem. Se a gente quiser olhar isso de um jeito um pouco mais aprofundado, a gente poderia dizer que nós deveríamos viver a nossa fé de uma forma tão atrativa que as pessoas queiram saber qual que é o nosso segredo. E veja que isso que eu estou dizendo aqui não é sobre ser perfeito, porque ninguém é perfeito. É sobre ser transparente em relação à transformação que a fé tem operado na nossa vida. Por exemplo, quando você passa por uma dificuldade, um problema no trabalho, uma doença, uma crise financeira, como que a gente reage normalmente? Como que você reage? As pessoas ao seu redor percebem que você tem uma fonte de força que vai além da sua própria capacidade? Ou você reage exatamente igual a qualquer pessoa que não tem fé? E aqui, veja, não estou dizendo que a gente tem que fingir que está tudo bem quando não está. Não é disso. O que eu estou falando é de demonstrar que mesmo nas dificuldades, a gente tem esperança que sustenta a paz que ultrapassa todo e qualquer entendimento racional. E isso chama atenção, isso que desperta a curiosidade. Uma outra maneira da gente falar isso, aliás, uma outra maneira da gente demonstrar isso é que nós possamos ser genuinamente interessados nas pessoas. Olha que coisa interessante. Sermos genuinamente interessados nas pessoas. Uma das maiores carências do mundo moderno é essa falta de atenção genuína. A atenção hoje é chamado do recurso do século, não é? Os marqueteiros aí brigam para transformar os nossos segundos de atenção em minutos de atenção, em horas de atenção. A gente vive nessa sociedade onde está todo mundo sempre ocupado, sempre conectado, mas poucas as pessoas realmente param para ouvir umas às outras. Quando a gente demonstra interesse genuíno pela vida de alguém, quando pergunta sobre os sonhos, os medos, as alegrias dessa pessoa, quando a gente oferece a presença ali sem esperar nada em troca, a gente está fazendo algo que hoje poderia dizer até que é revolucionário. A gente está exercendo o comportamento de Jesus, amando como Jesus amou. E isso por si só já é um tipo de evangelização, talvez até silenciosa. Jesus era o mestre nisso, né, gente? A história que quando ele encontrou aquela mulher samaritana no poço, ele não começou ali a pregar para ela o evangelho. Ele pediu água, fez pergunta para ela sobre a vida dela, acolheu a história sem julgar o que ela dizia. E só depois, quando ela estava ali se sentindo mais segura, acolhida, é que ele começou a fazer as perguntas sobre as questões espirituais dela. Quem quiser ver essa passagem mais em detalhes, tá ali em João, no capítulo 4, do versículo do 7 ao 26. E uma das maneiras, inclusive, da gente se aproximar muito das pessoas é a gente não ter medo de admitir as nossas próprias dúvidas, as nossas próprias lutas. Tem uma autora que eu gosto muito. Eu confesso a vocês que eu nem sei se ela é católica, se ela é religiosa ou não, porque eu li os materiais dela. Ela é uma pesquisadora, isso eu tenho certeza. O nome dela é Brené Brown. E ela fala em um material que ela tem chamado, um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Inclusive, se você procurar no YouTube, você vai achar uma palestra dela que ela fala disso aí também.
E ela diz que uma das coisas... Olha só, eu ensino isso nos treinamentos de liderança. E aí quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê ele colocando isso em prática desde, né, que o mundo é mundo. A coragem de ser imperfeito. As nossas vulnerabilidades geram conexão com as outras pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Uma das coisas que mais afasta as pessoas da gente, e quando eu falo da gente, nós católicos, é a impressão de que quem é religioso tem que ter todas as respostas, que nunca pode demonstrar fraqueza ou incerteza. Mas quando a gente fala em fé, a fé verdadeira, olha só, a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas. Ao contrário, se todo mundo tivesse certeza de tudo, não haveria necessidade de ter fé. A fé é a coragem de continuar caminhando, mesmo com dúvidas. Quando você compartilha as suas próprias lutas espirituais, quando admite que também tem ali seus momentos de questionamento, isso torna você mais humano. Isso nos torna mais humanos, mais acessíveis. E as pessoas percebem que a fé católica, ela não é para quem é o bonzão super-herói espiritual, mas pra gente normal, como eu, como você, como todo mundo. Tem um santo, São Tomé, a história é conhecida, ele duvidou da ressurreição de Jesus. E nem por isso Jesus falou, olha, você duvidou, então você tá fora. Não, ao contrário, Jesus não condenou ele, só deu a oportunidade dele tocar nas feridas e de esclarecer as dúvidas dele. A gente sabe a história. E o que isso ensina pra gente? Que Deus não tem medo das nossas dúvidas. Então por que a gente tem que ter medo de admitir que a gente tem essas dúvidas? Outra lição prática: praticar a hospitalidade. Uma das características mais marcantes que a gente vê naquelas primeiras comunidades cristãs era a hospitalidade. Inclusive, Paulo escreve isso no livro aos Romanos, no capítulo 12. Ele diz lá, bem explícito: pratiquem a hospitalidade. O povo abria as casas, compartilhava a refeição, acolhiam os que vinham de fora, né, chamados estrangeiros. E hoje, como que a gente traduz isso para o nosso dia de hoje, Max, nossos dias atuais? Pô, convida para um almoço, um café depois do trabalho, uma conversa informal. Quando a gente abre a nossa casa e o nosso tempo para alguém, a gente está dizendo, olha, você é importante para mim, você tem valor. É uma maneira de não só falar isso, mas de demonstrar isso através do seu comportamento. E muitas vezes é nesse ambiente mais descontraído que as conversas mais profundas acontecem. Quem nunca teve uma conversa que se desenrolou ali no cafezinho da empresa? Não é? E aqui eu não tô falando de ser nada sofisticado. Às vezes é um negócio simples mesmo. Vamos tomar um café lá em casa? Ou vamos na padaria ali tomar um café? E isso pode ser o início de uma grande amizade, quem sabe até de uma jornada espiritual. E o importante, de novo, é que seja genuíno, que venha do coração, que você não vá no intuito, agora eu vou converter essa pessoa. A ideia não é essa, não é? Mas é que você vá genuinamente ali interessado em se aproximar ali de alguém que talvez você sabe que lá no fundo está precisando de ouvir alguma palavra boa. Quando a gente faz isso, a gente se torna uma ponte e não um muro. Muitas vezes, aquelas pessoas que se afastaram da religião, elas carregam essas feridas, esses ressentimentos, essas experiências ruins, experiências negativas que tiveram. E nós, como católicos, ao invés de a gente ficar tentando defender a instituição ou tentar ficar justificando o que aconteceu, gente, a melhor coisa a fazer é reconhecer que realmente nem sempre a igreja tem sido o que deveria ser. A gente sabe de várias histórias, de vários acontecimentos, afinal, a igreja é feita por homens, não é? Quando alguém me conta uma experiência negativa que teve com alguma religião, eu não fico ali na defensiva. Eu escuto, entendo o sentimento da pessoa, valido aquele sentimento, né? Cara, já cheguei, inclusive, a pedir desculpa em nome da igreja.
E depois eu compartilho ali que, felizmente, cara, existem comunidades católicas que são diferentes disso que ela viveu. Pessoas que vivem realmente a fé de forma acolhedora, de forma a trazer ali a misericórdia de Deus. E é tipo como quando você vai num restaurante que tem uma experiência ruim. Se o amigo fala assim, nossa, todos os restaurantes são assim, provavelmente você não vai acreditar, né? Agora, se ele disser assim, nossa, que pena que você teve essa experiência, mas eu conheço um restaurante onde ali o atendimento é completamente diferente. Bora lá? Talvez você ficasse curioso para experimentar esse restaurante. Não é? Então a gente precisa ser o exemplo daquilo que nós estamos falando. A gente precisa viver esta misericórdia de Deus de maneira real, de maneira concreta. A misericórdia não é apenas um conceito teológico ali, é uma forma de viver, gente. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É ajudar quando seria mais fácil ignorar. É dar uma segunda chance quando as pessoas já te decepcionaram alguma vez. Quando as pessoas veem você fazendo e vivendo essa misericórdia no dia a dia, nas pequenas coisas, tá? Eu tô falando aqui, é no trânsito, é no trabalho, é na família, é nos vizinhos, com a vizinhança. Quando as pessoas veem você fazendo isso, elas percebem que existe algo diferente em você. E muitas vezes elas vão se perguntar como é que você consegue ser assim, de onde vem essa paciência, capacidade de perdoar. E é aí que você tem a abertura para falar. Esta é a oportunidade da evangelização. Não através de um discurso teológico com termos difíceis, né? Mas através do testemunho simples do dia a dia. Como, por exemplo, olha, eu não consigo isso sozinho. Eu tenho muita fé em Deus que me ajuda a saber que Deus perdoa todos os dias. Me dá coragem para perdoar as outras pessoas também. Quando eu faço isso, eu tô meio que celebrando a vida. Eu tô celebrando a vida com alegria. Uma das coisas que mais me chama a atenção nos evangelhos, quando a gente vai estudar, é como Jesus gostava de festa, né, gente? Qual que é o primeiro milagre registrado de Jesus? Transformou água em vinho numa festa de casamento. Ele comia com os publicanos, com os pecadores. Celebrava cada conversão, cada encontro. E às vezes a gente associa o catolicismo com tristeza, com rigidez, com proibições. E veja, existem momentos que são momentos mais sérios realmente. Inclusive, há algumas semanas atrás, alguns meses atrás já, nós fizemos um programa só falando sobre isso. Da alegria de ser católico. Como é que a gente podia trazer isso, né? E lá eu falo, existem momentos que são momentos mais sérios, realmente, são momentos onde a gente tem ali que tá um pouco mais introspectivo. Mas existem momentos de alegria, de celebrar, não é? Como diria o trecho que eu adoro, já repeti em vários programas aqui lá de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Quando a gente vive a nossa fé com alegria genuína, a gente celebra a bênção da vida. A gente encontra motivo para ser grato mesmo nos momentos difíceis. Quando eu faço isso, eu estou mostrando que a fé não é só um fardo, mas ela é uma libertação também. E isso é muito atrativo para as pessoas que estão cansadas dessa negatividade do mundo, que é o mundo que a gente vive, gente. Mas, mesmo com tudo isso, a gente tem que entender uma coisa. Cada pessoa tem o seu tempo. E que a graça de Deus, ela age no tempo dela e não é no nosso tempo. Algumas pessoas vão precisar de anos para se abrir a essas questões mais espirituais. Outras já estão prontas agora. E a nossa função como católico aqui não é ficar tentando agilizar esse processo, mas é estar ali, disponível quando cada pessoa precisar. Tem alguns católicos aí que ficam até tristes, né, frustrados, porque conversaram muitas vezes com alguém sobre a fé e a pessoa não tem nenhum interesse. Mas a evangelização não é sobre esses resultados imediatos. É sobre a lei da semeadura, né, gente? É sobre colocar essas sementes. Pode ser que a semente que a gente planta hoje, ela só vai germinar daqui 5 anos, só vai germinar, às vezes, no leito de morte dessa pessoa. Mas isso não é da nossa responsabilidade. E, de novo, nós precisamos ser coerentes entre o que a gente fala e o que a gente vive. Não há nada mais prejudicial para uma evangelização do que essa incoerência. E falei aqui já. Talvez, na minha visão, isso é uma das coisas que mais afasta as pessoas.
Se eu falo de amor, mas eu sou cruel com as outras, eu falo de perdão, mas eu vivo guardando rancor, a evangelização ela não faz sentido. As pessoas sempre elas vão prestar mais atenção no que você está fazendo do que no que você está falando. Lá no 2 Coríntios, Paulo diz assim, né? Vocês são a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. A nossa vida é a carta que as pessoas leem para conhecer Jesus. E talvez um último ponto aqui que eu quero trazer, antes da gente encerrar o programa, é que a gente deve orar pelas pessoas, né, gente? A oração é a ferramenta mais poderosa de evangelização que a gente tem. Quando a gente ora de coração aberto, de maneira genuína, sincera por alguém, a gente está entregando essa pessoa aos cuidados de Deus, a gente está pedindo que o Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa. E uma coisa que eu aprendi nos meus estudos aí é que quando eu oro com regularidade por alguém, meu próprio coração muda em relação a essa pessoa. Porque eu fico mais paciente, eu fico mais amoroso, eu fico mais compreensivo. E de verdade, se é uma pessoa próxima especialmente, ela vai perceber essa mudança em você. Sem nem saber que você está orando por ela, você não precisa falar isso, não é? Eu gosto muito de usar aqui uma analogia do ímã, não é? O ímã ele não precisa ficar correndo atrás dos objetos metálicos. Ele simplesmente é magnético. Ele chega ali perto e os objetos são atraídos por ele. E assim deveria ser a nossa fé, né? Tão cheia do amor de Cristo que naturalmente a gente atrai as pessoas que estão ali em busca. Esses 9,3% de brasileiros sem religião, eles não são uma estatística negativa. Eles são uma oportunidade missionária pra gente aqui da igreja. São pessoas que muitas vezes têm mais sede de Deus do que a gente imagina e elas só estão esperando encontrar aí um católico, uma católica que viva a fé de forma atrativa e não de forma repulsiva, não é? Jesus nos falou, quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim. E Jesus não atrai pela força, pela imposição, pelo medo. Ao contrário, ele atrai pelo amor, pela misericórdia, pela esperança. E nós, como discípulos de Jesus aqui que somos, a gente deveria fazer o mesmo. E eu tenho um desafio para você aqui, para a gente fechar o programa. Seja um católico tão cheio da alegria do evangelho, que as pessoas ao seu redor fiquem curiosas para saber qual é o seu segredo. Seja como está no trecho que a gente leu, seja uma carta viva de Cristo, não escrita com a caneta, mas com o Espírito do Deus vivo. E eu quero fechar esse programa, como eu tenho feito nos últimos programas aí, me sinto bem em fazê-lo, espero que para você também seja bom. Eu quero fechar aqui com uma oração. E uma oração para todas essas pessoas aí, esses brasileiros que se declararam sem religião, e também uma oração por nós aqui católicos, para que a gente possa ser, assim como eu já comentei com vocês aqui, que eu peço no meu trabalho, eu peço muito isso, para que eu e você possamos ser ferramentas e instrumentos de acolhimento para essas pessoas. Então vamos nos concentrar aqui, se você puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, Tu que viestes buscar e salvar o que estava perdido, peço a Ti, Senhor, que olhe com misericórdia para os milhões de brasileiros que estão nessa busca espiritual. Muitos se afastaram da religião, não por falta de fé, mas por não terem encontrado o Teu verdadeiro rosto nas comunidades religiosas. Perdoa-nos, Senhor, quando formos mais muros do que pontes, quando a gente quis ser mais juiz do que praticar a misericórdia que nos ensinaste. Peço a Ti, Senhor, que faça de nós católicos, que a gente possa atrair pela verdade vivida, não só pelo discurso vazio, que a gente seja testemunho tão luminoso que desperte a curiosidade das pessoas sobre Ti, e que a nossa alegria seja tão genuína que as pessoas queiram conhecer a fonte da nossa esperança. Abençoa cada pessoa que está distante da igreja, mas que está próxima do Teu coração, Pai. Manda trabalhadores aí à Tua messe. E faz de cada um de nós um missionário do Teu amor no ambiente onde nós vivemos e no ambiente onde nós trabalhamos. Que Maria, mãe da igreja, estrela da evangelização, ela nos ensine a ser acolhedores como ela foi na visitação a Isabel. Amém. Falamos inclusive na semana passada sobre esse trecho da visitação a Isabel.
Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Fé e Sintonia de hoje. Que Deus abençoe sua semana. Faça de você um sinal do amor de Deus para quem está em busca. E lembre-se disso. Cada pessoa sem religião que você conhece pode estar esperando exatamente o tipo de católico que você pode ser. Acolhedor, misericordioso, alegre e cheio da esperança de Cristo. Na próxima semana voltamos com mais um programa Fé em Sintonia. Fiquem com Deus. Até lá. Seja luz, seja sal, seja ponte. Fiquem com Deus, meus queridos. Até o próximo programa Fé em Sintonia, aqui na Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Até!